Amém, amados irmãos, que possamos nesse momento prestar bem atenção na leitura da Palavra de Deus e, mediante essa leitura da Palavra do Senhor, estaremos trazendo a mensagem para os irmãos e no final da mensagem desse estudo estaremos ouvindo um louvor. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Filemão. Filemão, apenas um capítulo, porque é um livro pequeno, só tem um capítulo, e nós estaremos lendo ele todo, onde existem apenas os seus 25 versículos. E diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e a irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, a nossa amada Áfia e a Arquipo, nossa camarada, e a igreja que está em sua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti em minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé se edificar no conhecimento de todo o bem que vos há por Cristo Jesus. Porque temos grande alegria e consolação através do amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, o qual gerei nas minhas prisões, em qual há outro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim me é útil. E assim o tornei a enviar. E tu também o torne a recebê-lo com as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que assim por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse com força, mas sim por voluntariedade. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que assim retivesse para sempre. Não mais já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se a ti fez algum dano, ou alguma coisa te deve, coloque isso na minha conta. Porque eu, Paulo, na minha própria mão o escrevi. E assim pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti propriamente deveres. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando assim a tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ter concedido. Saúda assim Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, a Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, o meu grande cooperador. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco no Espírito. Amém. Não tem como nós falarmos da carta de Paulo a Filemão sem antes nós citarmos o que aconteceu em Colossos. Filemão residia na cidade de Colosso e Paulo vai apresentar Filemão, ou se apresentar a Filemão, como um prisioneiro de Cristo. Ainda como prisioneiro em Roma, ele escreve a Filemão,
porque o seu maior objetivo, o seu alvo principal era o próprio Filemão e também estender àquelas pessoas que ali residiam da igreja que estavam nas casas. Qual era o propósito? O propósito daquela carta, ou a carta a Filemão, era justamente a intercessão de Paulo por Onésimo, aquele escravo que foge por ter cometido algo grave na casa de Filemão, que foge e causa um grande prejuízo a Filemão. E Paulo vai dizer que antes, aquele Onésimo, que significa, tem como nome útil, de utilidade, aquela pessoa que antes, como escravo, foi inútil para Filemão, agora estava sendo útil do apostolado, na pregação do Evangelho. Porque ele teve encontro com Cristo. Então Paulo vai suplicar a Filemão que assim receba Onésimo, mas não mais como um escravo, mas que o receba como um irmão. Então Paulo vai rogar a Filemão, dizendo: receba como meu filho, porque eu gerei a Onésimo em minhas prisões. Se você atentar bem na carta de Filemão, você vai ver que todo o contexto dessa carta, o tema central desta carta, fala-se sobre o perdão. Paulo fala da necessidade da unidade da igreja, da unidade daquelas pessoas que se reúnem em Cristo, mas também da prática do perdão e do amor. Porque todos aqueles que foram libertos pelo sangue de Cristo, sendo eles perdoados por Deus e provando o amor de Cristo, todos aqueles que assim foram perdoados também deveriam agir de igual modo, demonstrando então o perdão e sendo grandes bênçãos ou canais da graça, do amor de Deus revelado numa nova forma de viver. E vamos destacar aqui então 4 pontos primordiais para nós aqui estendermos a nossa visão. Primeiro ponto é que Paulo vai dizer que ele é prisioneiro de Cristo. Esta preposição de, no nosso vocabulário, ela nos dá uma conotação ou uma condição de uma determinada situação aonde ou pela qual nós estamos passando ou vivendo. Então, quando Paulo quer dizer que ele é um prisioneiro de Cristo, ele quer dizer que a condição aonde ele está, o local, não é o ambiente em si, mas sim a vida o qual ele está aprisionada, que é Cristo Jesus. E Paulo vai nos dizer claramente na sua carta a Efésios, capítulo 4, verso 1, o seguinte, que o Senhor, na verdade, ele nos direciona a um chamado e a uma vocação, porque é através disso que nós somos aprisionados. E estar aprisionado significa que nós devemos estar totalmente à vontade daquele que no qual nos faz cativo. E eu vejo que isso tem se tornado um dos maiores problemas da igreja hoje. Hoje, a igreja não quer mais se aprisionar no Senhor. Podemos ver que no início desse isolamento, muitas pessoas estavam assistindo lives, assistindo os cultos
pela internet. E devido a esse tempo de isolamento, podemos ver que a taxa dessas lives estão cada vez mais diminuindo. Porque as pessoas hoje não estão dando mais a importância desse aprisionamento de Cristo Jesus. E Paulo, ele quer mostrar justamente isso, que não devemos estar limitados a esta vontade de Deus, o qual ela é boa, perfeita e agradável. E Paulo já em idade avançada, porque Paulo já estava velho, não era mais um garoto, não era mais um menino. Paulo aqui já era de uma certa idade. E ele diz que se alegrava, estava feliz, ele se regozijava por ser tomado pelo Senhor e por causa dessa vontade de servir a Deus, o tornou prisioneiro. E Paulo vai dizer, lá no versículo 9, sendo o que sou, Paulo, e ele se coloca aqui como o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Ele repete, justamente para que nós possamos ter uma ênfase, que não importa o que venhamos a fazer, não importa a que situação nós venhamos a estar, mas que devemos nos colocar sempre sobre a vontade de Deus. A segunda condição, o segundo ponto que nós vamos dialogar, é que Paulo menciona nesses primeiros 2 versículos, é que além de se tornar um prisioneiro de Cristo, ele o saúda a Filemão e também a igreja que está em sua casa. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 16, verso 5, ele vai justamente dizer a respeito das igrejas que se reúnem nas casas. Que grande importância Paulo dá. E a igreja que está em sua casa. Podemos ver, amados irmãos, que existe hoje um grande movimento das igrejas orgânicas, ou aquelas igrejas que nós intitulamos igreja das casas. Tem aquelas que fazem os pequenos grupos, reuniões caseiras, ou células. E aquilo fazia parte da igreja primitiva. É um princípio bíblico. Mas o maior, ou um dos grandes problemas que nós encontramos é quando as pessoas começam a entender que a igreja na casa se torna mais importante do que a igreja inorgânica, ou melhor, aquela igreja que se reúne em outros locais. A grande dificuldade que podemos ver não está somente se nós vamos reunir na casa ou nos templos. O que nós temos que entender é o seguinte: casa é casa. Casa não é somente uma edificação, porque ela só se torna uma casa se ali existir pessoas, famílias, para que nelas possam morar. Se assim não existir, ela deixa de ser uma casa e vira apenas uma construção abandonada. Chamamos templo de casa de Deus, mas o templo ou o prédio é apenas um prédio. E se ali não tiver pessoas reunidas, proferindo a mesma fé, independente de que estilo que seja, de nada se valerá. Será apenas um prédio arquitetônico. Pode ser até ser uma referência, mas não um local sagrado. Nós somos a igreja, que hoje se reúne nas casas, e devemos aproveitar este momento para colocar a nossa casa em ordem. Devemos aproveitar esse instante
justamente para entendermos o que é casa, para então nós entendermos o que é a casa de Deus. O terceiro ponto é que Paulo vai dizer a Filemão a respeito de Onésimo, daquilo que é necessário do tornar-se útil para o ministério. Vou citar aqui 3 fatores para que possamos entender do que é ser útil para o ministério. O primeiro é que nós possamos reconhecer que nós somos pecadores e que venhamos nos arrepender de todos os nossos pecados. O segundo é através da comunhão, independente se é na nossa casa ou fora da casa. Porque nós precisamos de pessoas e pessoas precisam de nós. Então é necessário que venhamos ter comunhão. O terceiro fator de tornarmos úteis para o ministério é que nós possamos estar sempre sensíveis a ouvir a voz de Deus. E nos colocarmos como capacitados ou nos capacitarmos para atingir a excelência para com Deus. Deus exige de nós a excelência. Deus exige de nós que possamos cada vez mais ser excelentes. Excelência significa fazer tudo da mais extrema perfeição. Quarto e último ponto é que Paulo vai mostrar para Filemão que nós devemos perdoar assim como Cristo nos perdoou. Mostrar o perdão como Cristo nos perdoou é algo que faz uma diferença muito grande na vida de uma pessoa. Muitas vezes, a falta do perdão se torna um grande desastre na vida de um ser humano. E o próprio Senhor Jesus nos disse: se nós não soubermos perdoar quem nos ofende, tampouco Deus também nos perdoará. Jesus falou isso. Olha o que diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Se nós soubermos perdoar, o Pai também nos perdoará. E se nós não soubermos perdoar, tampouco o Pai nos perdoará. E Deus tem nos dado o seu perdão gratuitamente, amados. Mesmo que nós não venhamos a merecer. E Ele espera que nós venhamos a usar esse mesmo Espírito misericordioso para com todos aqueles que nos ofendem. Onésimo cometeu algo muito grave. Algo tão grave que ele até fugiu do seu Senhor. Mas no momento que ele teve o seu encontro com Jesus, no momento que ele foi preso, e lá esteve com Paulo, e lá ele ouviu do Evangelho, ele aprendeu um dos maiores valores para a sua vida. E eu vou dizer que esse valor primordial para a vida dele se chama caráter. Onésimo aprendeu aquilo que é de especial em sua vida: ter caráter. E Paulo então faz com que Onésimo retorne para a casa do seu Senhor, não mais como um escravo, para assim pagar aquilo que devia. Mas Paulo envia como uma forma de gratidão, para que assim Filemão pudesse olhar para Onésimo, não mais como um escravo, mas agora como um homem livre no Senhor, como alguém que encontrou o próprio Senhor, assim como Filemão encontrou. Assim como Paulo mostrou para Filemão
essa é a questão do arrependimento. Paulo agora diz para Filemão: aceite Onésimo, não mais como escravo, agora como nós dois, como aquele que foi livre do jugo do pecado, porque agora tem uma nova vida em Cristo. Porque o preço o qual ele te devia não te deve mais. Porque foi pago com sangue. E esse preço ninguém tem como pagar, a não ser Jesus. Então, Filemão, aceite-o de volta. Porque se ele te deve algo em espécie, eu te pagarei. Porque na sua alma, agora ele já está livre. Então, amados irmãos que me ouvem nessa noite, que nós possamos entender esses valores e princípios de Deus para a nossa vida. Que nós possamos entender que nós estamos aprisionados em Cristo Jesus. Não o vírus que está nos aprisionando dentro de casa. Porque nós já somos prisioneiros de algo muito maior do que um vírus. Muitas pessoas estão nas suas casas com medo, aprisionados, com medo de morrer. Mas Jesus tem algo para você nessa noite. Que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertar, amados irmãos, você será livre. Então, não fique mais na prisão. Mesmo estando em casa ou fora de casa, você é a igreja. Aonde você estiver, você é a igreja. E assim haja como tal. Porque você é de muito valor para o Senhor. Você é uma pessoa de muita utilidade para Deus. E você é útil para o ministério de Deus. Em outros tempos, você foi considerado como inútil. Não tinha valor. Agora você é alguém que tem muito valor para Deus. E por isso você se tornou muito útil para com Ele. Então, da mesma forma que Deus, no seu amor, te perdoou e mostra a misericórdia dele sobre sua vida, que você nessa noite também possa perdoar as ofensas. Porque esta foi um dos ensinamentos de Jesus, quando ele ensinou os seus discípulos a orar, na onde ele disse: perdoa nossas ofensas, assim também como perdoamos os que nos têm ofendido. Ofendemos muito o coração de Deus. E através de Jesus, nós fomos perdoados pelas ofensas no qual nós fizemos. E que você nessa noite também aprenda a perdoar a quem te ofendeu. Uma noite abençoada a todos. E que este louvor cantado seja a sua oração dessa noite, em Cristo Jesus.